equilíbrio, reparação, humanidade, bom senso, liberdade. Abertura, em fundo branco, imagens com um filtro de cor azul. Sede do STF na Praça dos Três Poderes. O site do STF na área de busca. 5 livros empilhados. A Estátua da Justiça. Escrito ao centro, o que é justiça? Silhueta da Estátua da Justiça. Sede do STF em Brasília. Plenário com cadeiras e microfones. Cabeça da estátua com olhos vendados. Justiça é uma palavra que tem muitos significados, né? A gente usa no dia a dia, no senso Helder comum. Ferreira, pesquisador do IPEA. O que é correto, o que é o certo, né, o que foi combinado. E tem a justiça que tem a ver com as instituições, né, que tem a ver com o judiciário, sistema de justiça criminal. A justiça não é segundo a percepção de cada um, ela é segundo a necessidade da natureza. É como se nós imaginássemos que houvesse diante de Lucilena nós um Galvão, quebra-cabeças. filósofa. Cada jogador estivesse com uma peça. Não é uma decisão deles, segundo o arbítrio deles, em que lugar aquela peça encaixa. É de acordo com a necessidade daquela figura que está sendo montada. Mas não é uma escolha de cada um. Porque se cada um for querer decidir onde cada peça se encaixa, nós nunca teremos essa composição e a unidade. Cabe ao homem evoluir, crescer, despertar a sua consciência e responsabilizar-se até o ponto de encontrar a lei da necessidade da natureza e servi-la, colocando cada coisa no lugar onde necessita estar. Justiça do ponto de vista Letícia Pires, jornalista. legal, do ponto de vista jurídico mesmo, é você se sentir prejudicado, seja por nome sujo, seja por, sei lá, por um assédio ou por qualquer coisa, nesse sentido. Você entrar na justiça, né, que seja nas pequenas causas ou com um advogado, e ter o seu direito reavido por conta de alguma coisa que você foi lesado ou prejudicado. A justiça é, acima de tudo, a Michel Missi, expectativa sociólogo. de que haverá uma decisão racional a respeito de conflitos. Vê muitas vezes as pessoas entrevistadas falando, eu quero justiça. Né? E tem muitos significados ali, né? Então ela quer uma resposta do Estado em relação Helder ao crime que Ferreira, ela foi pesquisador do vítima, IPEA. em relação, né, uma fraude que ela foi vítima. Acho que tem vários significados aí, né, do que é a justiça. Letícia é uma brasileira que vai atrás dessas respostas, que vai atrás de justiça. Já recorreu ao judiciário por 6 vezes, mas o que despertou nela a vontade de lutar pelos direitos. O nome sujo, que me deixou bem Letícia bem Pires, chateada, bem jornalista. frustrada, porque até então eu nunca tinha tido nome sujo, então foi o meu primeiro processo. Depois eu entrei em mais 4 processos, né, que eu ganhei, todos eles. E depois teve o último, que foi o 6º processo, que foi uma ação movida contra mim, que eu recorri e acabei perdendo. E mesmo quando perdeu a causa, Letícia sentiu que a justiça foi feita. A justiça foi feita tanto ao meu favor quanto contra. Porque eu acho assim, se você entra num processo, você tem que entrar com todas as armas que você tem. Se você não tem uma delas, que foi no meu caso, eu não tinha um documento para provar que eu não devia, né? Se você não tem como provar, é o devido processo legal, você entende? Foi justo por isso. Se eu não tenho como provar que eu estou certa, que eu devo ou não, eu não tenho como ganhar o processo. Então a justiça foi feita assim. Eu acho que todo cidadão devia buscar o seu direito, sim, né? Porque num país onde a gente já paga tanta coisa, a gente já tem tanta injustiça com tanta coisa, não custa nada você buscar o que é direito seu, né? Ricardo teve que recorrer à justiça para garantir um direito que é assegurado em lei: usar carros de aplicativo junto com seu cão-guia. Se você tem uma recusa, Ricardo Skrebsky, você passa por um servidor momento de público. discriminação, a partir daquele momento, toda vez, você vai ter aqueles segundos de tensão. Assim, será que vão aceitar? Será que eu vou ter que brigar? Será que um momento que era para ser de lazer vai se tornar um estresse? E aí, por isso, eu decidi ajuizar a ação contra a empresa. Porque quem é responsável, no final das contas, né? Quem precisa orientar os motoristas, quem precisa punir os que descumprem a lei, etc. Ele ganhou a ação, mas para se sentir realmente vitorioso, diz que justiça e conscientização devem andar sempre juntas. A justiça foi feita no meu caso, porque afinal de contas eu ajuizei uma ação, pedi uma reparação, ganhei, né, foi fixado, a empresa foi, né, teve que tirar do bolso dela um valor para me pagar, então eu diria, houve justiça. Aí depois, passou o tempo, assim, eu comecei a perceber que não resolveu, né, continuaram havendo recusas.
E aí, assim, eu devolveria essa pergunta assim, houve justiça nesse caso? O principal, o foco meu, e eu acho que de todas as pessoas com usuários de cão-guia que estão correndo atrás disso, não é receber uma grana, né, por ter passado por isso. É fazer com que as empresas paguem um valor que elas se sintam compelidas a fiscalizar de verdade, a orientar de verdade os motoristas, a se importar mesmo com a nossa causa. A ideia de justiça foi sendo construída ao longo do tempo. A palavra vem do latim justitia. No dicionário é definida como qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. E ainda como reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. O conceito universal de justiça tem a ver com a visão de Platão de ordem, onde todas as coisas são ordenadas para que se encaixem e todas se beneficiam quando são colocados no lugar que lhes corresponde. Diz que cada ser se realiza sendo aquilo que é, encontrando a sua identidade. Quando encontra o seu papel dentro do todo, todos os seres se realizam. Portanto, a busca da ordem é um conceito universal. Também existe um outro conceito que eu gosto bastante, que é o conceito de Immanuel Kant, do imperativo categórico, que ele costuma dizer: age sempre de tal maneira que a máxima da tua ação possa ser elevada à lei universal. Para Aristóteles, Vladimir Barreto Lisboa, filósofo do direito. Sociedade que permite a via, digamos, do pleno desenvolvimento da vida boa, da felicidade, ela supõe a participação dos homens livres e iguais no espaço político, no espaço público, né, na deliberação política. E a virtude, digamos, é a grande característica enquanto um critério de repartição do comum, né? O mérito, a dignidade. Ocorre que, como eu disse acima, a vida política ela implica cidadãos considerados enquanto livres e iguais, cidadãos, gênero masculino, ou seja, as mulheres, os filhos e os escravos estão excluídos da vida política. Então, eu deveria universalizar todas as minhas ações para descobrir se elas são justas ou não. De tal maneira que, se todos agissem como eu ajo agora, isso promoveria a ordem universal, isso promoveria o bem do todo. Uma justiça que não é pensada a partir do todo, a partir de um âmbito universal, ela se torna uma defesa de interesses particulares, muitas vezes egoístas e muitas vezes prejudiciais ao todo. A ideia de justiça varia conforme a cultura, conforme a sociedade, conforme o nível de evolução da sociedade. Mas, de um modo geral, nós encontramos pontos muito equivalentes a respeito da ideia de justiça em diferentes culturas, em diferentes sociedades. Portanto, não se pode relativizar demais a ideia de justiça. Ela é universal. O direito, ele não deve reproduzir uma ordem concreta, um dever que estaria inscrito na ordem do mundo ou de uma comunidade particular, de um destino de um povo. Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem disso enquanto germe de um Estado democrático de direito? A lei é universal na sua forma. Ela não discrimina entre compradores e vendedores, por exemplo, entre abre aspas, um ariano e um judeu. Há, portanto, de um ponto de vista republicano, uma justiça que, sendo realizada, todos nascem e permanecem livres e iguais diante da lei. Isso não é pouca coisa. Eu gosto muito do conceito platônico. Lúcia Helena Galvão, Platão, filósofa. quando fala sobre a justiça, ele a compara com ordem. É como se no plano das ideias todas as coisas tivessem sido criadas encaixadas numa ordem onde todas elas compõem, formam uma unidade. Quando as coisas vêm ao mundo manifestado, muitas vezes desencaixam, produzem um caos. Então, um ser consciente como homem, o papel dele seria restabelecer a ordem em si próprio, dentro de si próprio, e ser um auxiliar da natureza, encontrando o lugar certo onde todas as coisas se justificam. Platão coloca que existe a ideia do bem. E a ideia do bem, quando ela é compreendida, ela é uma ideia universal. Quando o homem compreende o bem universal, quando se dispõe a trabalhar por ele, a ação em prol do bem é justiça. Então, falta para o ser humano, para que ele possa atuar, para que ele possa viver a justiça, um compromisso profundo com a ideia do bem. De tal maneira que eu vim ao mundo para fazer diferença, para beneficiar o mundo, a pessoa que está diante de mim e a mim mesmo. Quando me comprometo com essa ideia do bem, a ideia da justiça, que é a sua gêmea, é aparentada com ela, começa a ser cumprida na minha ação.
Mas será que tudo que é justo é certo? Tudo que é certo é justo? O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, fala sobre a diferença entre lei e justiça. A diferença entre lex e jus, eu fiz essa distinção inúmeras vezes. Eros Grau, ministro aposentado do STF. É uma coisa notável, é uma grande figura, Jean-Paul Sartre, que escreveu sobre isso, essa distinção. Quer dizer, o garçom que entra num café vê um sujeito que ele odeia, mas ele não pode fazer nada, ele não pode agredir, ele tem que servi-lo gentilmente. Percebe o que eu quero dizer? O juiz é isso, o desembargador, o ministro é isso, ele é um fiel aplicador da lei. A justiça não é com ele, a justiça é com Deus. O direito serve para Eros Grau, ministro aposentado do STF. Pacificar a vida cá na terra. É para isso que ele existe. E por isso que ele tem que ser seguido rigorosamente. Né? O direito é uma coisa, a justiça é outra. A justiça é obra a ser praticada lá em cima. O que cabe, o que incumbe aos juízes, desembargadores, ministros de tribunais é ser rigoroso na aplicação da lei. A justiça não é com os juízes, a justiça é com Deus. Vinheta, ao fundo, foto da sede do STF. Escrito ao centro, Justiça no Brasil. A justiça brasileira inicialmente esteve sob o domínio da metrópole ibérica, primeiramente portuguesa, espanhola em certo período, novamente portuguesa. Havia uma presença muito forte da tradição religiosa na ideia de justiça e na ideia de direito no Brasil até a sua independência. Com a independência, o Brasil importa certas concepções modernas da Inglaterra, da França e depois dos Estados Unidos. Essas ideias, no entanto, nunca conseguiram suplantar totalmente a tradição inquisitorial que anteriormente existira. De modo que o direito brasileiro carrega uma certa duplicidade. Por um lado, ele aspira à modernidade, ele aspira o exercício racional legal da justiça e, por outro lado, ele carrega ainda a tradição inquisitorial, ele carrega ainda esses traços, digamos, autoritários que ainda perseveram em certas partes do nosso direito. Vinheta, escrito ao centro, Justiça e Direito. Aplicar o direito realiza um certo ideal de justiça, o direito pensado nesse sentido abstrato. Agora, fora desse contexto, sem dúvida, muitas vezes aplicar o direito não significa fazer justiça. O direito garante primariamente a ordem, mas não necessariamente a justiça. Não que ele não possa realizar um certo ideal do Estado Democrático de Direito, mas isso não é condição necessária para que o direito exista. O acesso à justiça é, antes de mais nada, o acesso ao direito. É através do acesso ao direito que pode-se realizar o acesso à justiça. Como eu disse, a justiça é uma aspiração, é uma ideia, é um projeto, é um princípio. Mas quem realiza esse princípio, essa ideia, esse projeto, quem opera a justiça são as instituições do direito. Portanto, o acesso ao direito é fundamental para a realização da justiça. O direito, enquanto Vladimir forma, Barreto Lisboa, filósofo do direito. Ele realiza um dos ideais do Estado Democrático de Direito. Né? Então, aplicar o direito sem olhar as determinações concretas das pessoas envolvidas, por exemplo, suas crenças religiosas, suas crenças políticas, sua pertinência de grupo, etc., é, de certo sentido, realizar o ideal da igualdade e da liberdade. Isso trata os indivíduos como dignos e autônomos. Já houve, uma época, uma preocupação muito grande com aquilo que se chamava de justnaturalismo, que é uma lei que emana da natureza. Hoje vivemos mais em função do direito positivo.
há que ter uma preocupação bastante grande para que essas duas não se voltem Lúcia Helena Galvão, uma filósofa. para a outra. Então, o que nós percebemos é que o direito, a lei, é como se nós imaginássemos uma criança pequena que tenta roubar o brinquedo de outra criança. Você simplesmente diz, não faça. É impositivo, é coercitivo. Não adianta você querer delinear para ela um tratado moral, ela ainda não tem condições de entendê-lo, não é apropriado. Então, num determinado momento, em todas as sociedades, a lei, a justiça, o direito como coercitivo, como previsto por punições e coerções, é uma necessidade. Os direitos não são mais justos ou menos justos. Michel Missi, Os sociólogo. direitos, na verdade, são conquistas, né? E como tal, supõe-se, presume-se que na sua realização se alcance mais justiça na sua execução. Uma pessoa que age contra a ordem jurídica, ela age por conta e risco? Isso é uma questão. Porque o direito, ele pede, em última instância, o reconhecimento de autoridade. Ele demanda autoridade, quase por definição. Mas, para a população, em geral, atribuir tal reconhecimento é uma outra coisa. Então, às vezes, um custo alto é pago por agir contra a ordem jurídica. E nem sempre pelas boas razões. O homem tem que amadurecer e compreender que a necessidade do cumprimento da justiça não é simplesmente para não ser punido, para não ser coagido. É porque ele, como ser humano, se realiza ao fazê-lo. Que a justiça faz parte da natureza humana. Ele se realiza ao cumprir aquilo que a natureza espera dele. Vinheta, escrito ao Centro Justiça Criminal. Em relação a crimes, é uma resposta à vítima. Eu acho que a vítima que procura o Estado, ela precisa ser bem recebida, ser bem tratada, tratada com dignidade, com respeito, ser ouvida. Helder Ferreira, pesquisador do IPEA. Também, em relação à vítima e à própria sociedade, o Estado tem que procurar responder, tentar identificar quem é o autor da agressão, responsabilizá-lo. Então, isso também é importante. E reparar o dano quando possível. Não houve uma mudança significativa na ideia, e sim no modo através do qual a justiça é implementada. Por exemplo, o direito moderno é uma forma contemporânea, racional, legal de implementação da justiça. Mas não é a única. Existiram outras antes, baseadas em outras concepções, em outros valores. Nós conhecemos, todo mundo já ouviu falar na ideia, por exemplo, da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Essa era uma ideia de justiça, mas uma ideia já inteiramente ultrapassada. A vingança também, o sentimento de vingança, ele já foi ultrapassado como uma forma de justiça. O segundo ponto que é importante é que o Estado precisa respeitar as leis. Uma pessoa que é investigada, denunciada, processada, condenada, presa, ela precisa ter os direitos respeitados. E isso não é, isso é direito não é só daquela pessoa, não. É um direito de toda a sociedade, é um direito de todos nós. É a garantia de que se um dia você for investigado, for suspeito, for condenado ou for preso, você vai ser tratado com dignidade, com um respeito à dignidade humana. Então isso é muito importante para se fazer justiça. Helder participou de um estudo sobre violência e segurança pública que busca munir o Estado para o planejamento e formulação de políticas. Quanto mais evidência, quanto mais conhecimento, quanto mais estudo, melhor a capacidade sua de intervir. Então o conhecimento também ajuda a você entender um pouco o que você às vezes está fazendo errado, o que você poderia estar fazendo melhor em termos de políticas públicas. Então, assim, o conhecimento é fundamental, se diz que nós vivemos hoje numa sociedade de conhecimento, então o conhecimento é fundamental para você fazer política pública. Agora, mais especificamente em termos de violência e segurança, você pode pensar tanto em termos de prevenção quanto uma repressão qualificada. Em termos de prevenção, a gente pode falar da prevenção social, você tentar fazer políticas sociais, às vezes mais focadas em determinadas áreas mais Ferreira, violentas, pesquisador do IPEA. com determinados públicos, como crianças, jovens, adolescentes. Para você tentar prevenir a violência, que você tente criar ali uma educação de respeito aos direitos humanos, aos valores de direitos humanos, evitar que eventualmente aquelas
aqueles jovens, aqueles adolescentes sigam uma trajetória que vá para o mundo do crime. Vinheta, escrito ao centro, Justiça Social. Com a Constituição de 88, nós vamos então ampliar os direitos políticos e, finalmente, abraçar os direitos civis. Então, os direitos civis são os últimos direitos que chegam a serem reconhecidos efetivamente pela justiça brasileira. Enquanto que nos países anglo-saxãos foi o contrário. Primeiro foram os direitos civis que foram conquistados, depois os direitos políticos e só no final os direitos sociais. Em termos de justiça social, você pode pensar nas políticas universais, sociais universais, né? Educação, saúde, previdência, assistência, né? Que é importante que atenda a todos, com qualidade. De que outras formas a justiça pode ser Vladimir feita? Barreto, Lisboa, dentro filósofo do de um Estado direito. democrático de direito, há outros ideais, além desse que eu destaquei da forma do direito, né? Além da exigência de abstração dessa ordem concreta, que nós vimos ao que leva, que exigir que o direito reflita uma normatividade escrita numa ordem concreta. Numa sociedade bem ordenada, as instituições básicas da sociedade, elas devem tratar os indivíduos como livres e iguais. Isto é, elas devem assegurar a mais ampla liberdade, compatível com a liberdade dos outros, mas também com uma igualdade de oportunidades. Eu acho que estamos no meio do caminho. Na verdade, a palavra avançado e atrasado, ela carrega certos problemas, né? É a ideia de um certo evolucionismo no direito. A verdade é que há conquistas. Então, do ponto de vista das conquistas sociais, das conquistas do direito, do acesso ao direito, da amplitude da operacionalização dos sistemas de justiça, nós estaríamos a meio caminho entre direitos assegurados em outros países que ainda não foram assegurados aqui e direitos que já estão assegurados aqui e que ainda não foram assegurados em outros países. O Brasil tem uma prioridade muito importante em relação à justiça social, né? O Brasil tentou, com a Constituição de 1988, com várias políticas que foram estruturadas, você garantir direitos básicos, que vão desde uma renda mínima para as famílias até direito a não ser discriminado. Helder Ferreira, pesquisador do IPEA. Inclusive o JOS, Justiça Criminal, criminalizando, por exemplo, homofobia, uma preocupação muito grande com os feminicídios, né? Aí já saindo um pouco, né, da questão da justiça social. E tem uma preocupação muito grande também com o crime no Brasil, né? A própria sociedade quer respostas sobre isso, né? Muitas vezes fala, exige justiça, né, para aqueles determinados casos. Espera que, né, os casos sejam investigados, que as pessoas sejam responsabilizadas, os agressores sejam responsabilizados, né? O símbolo da justiça que nós temos é o símbolo grego, né? Da justiça com os olhos vendados e a espada numa mão e a balança na outra, né? Ela reflete um pouco essa abstração da forma da lei como não levando em consideração essas diferenças Vladimir Barreto, Lisboa, filósofo de gênero, do direito. de raça, de pertinência a grupos, né? Por isso ela não enxerga isso, né? Ela enxerga só a forma da lei. Por outro lado, digamos, a espada assegura que palavras sem a espada são inexequíveis, né? E por outro lado, a balança, o certo equilíbrio, que precisaria, de certa forma, digamos, a única correção que eu diria dessa balança é que, às vezes, ela precisa pender para um lado, no caso das políticas públicas, né, para a erradicação das desigualdades. A forma original que a gente Lúcia contempla Helena na Galvão, filosofia filósofa. seria, desde a mais tenra infância, ensinar as crianças a amarem a justiça. Eu costumo falar nas minhas palestras de ética sobre o jiló e o chocolate. O chocolate a gente sempre comeu, quando criança, por ele mesmo, porque adorávamos. E o jiló só para ganhar a sobremesa e não perder a televisão, seja por prêmio ou castigo. E nós conservamos, em relação à justiça, uma relação mais ou menos equivalente a isso. Somos justos por prêmio e castigo, e não por ela mesma, porque a amemos, porque tenhamos uma realização ao fazê-la. Nós deveríamos, desde cedo, perceber o sabor da justiça, o sabor que ela tem, o sabor que dá à nossa vida, e amá-la por ela mesma, e não pelo que vamos ganhar ou deixar de perder com isso. Deveríamos amar a justiça por ela mesma, pelo tipo de ser humano que ela constitui em nós e nos outros quando é praticada. Créditos finais. Produção Jussiane Matos. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistente de produção Ana Rita Guedes. Imagens Lúcio Ribeiro e Pedro Rocha. Assistência técnica Cláudio Júnior e o Eric Oliveira. Montagem e finalização Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior.
Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de Programação Rosa Wazen. Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 20 anos.